Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Quem vai morar no céu, diga aleluia. Queria chamar aqui o pastor Boaventura. Esse nome maravilhoso, lindo. Queria te agradecer, viu, pastor, pela disponibilidade, por ter abrido um espaçozinho na agenda do Senhor para nos atender. Que Deus continue abençoando a vida, o ministério, a família do Senhor de forma tremenda. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes, digam amém. Que bom que você está feliz. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto você abre aí. Que chique, rapaz. Obrigado. Eu quero agradecer ao pastor Evilásio que intermediou isso aí, de eu poder estar aqui. Ao Lucas Pierre, é isso mesmo, né? Prazer te conhecer. Já te conhecia, né? Mas te conhecer pessoalmente é bem melhor. Pastor Pedro, obrigado. Meu amigo Gustavo, Deus te abençoe. Bom te ver. Irmãos, e a todo o ministério da Igreja Evangélica Nova Sião, é muito bom conhecê-los. Um templo confortável, uma igreja bonita. Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. E eu escolhi esse texto a propósito porque o livro de Atos é a confirmação e o estabelecimento ministerial de uma igreja com visão de reino. E foi a propósito que eu escolhi esse texto e quero compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos que estão inseridos nesta passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, versículo 42 a seguir. 2. Rapaz, que bom te ver. Pastor Renan também. Obrigado, viu? Quando que eu volto lá? Gostei de lá, viu? Gostei de lá. Todos acharam, irmãos? Diz assim, o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Finalmente, a igreja, o versículo de número 46. 1, 2, 3, e toda a igreja, e perseverar. Leiam todo, irmão. Está ali o texto, leiam. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, bem forte. Isso. Amém. Amém, isso aí. Eu só vou pedir um pouquinho para deixar o fundo bem baixo. Eu me desconcentro muito fácil, se puder. Tá. Irmãos, esse texto ele nos dá algumas lições e eu gostaria que você colocasse sua máxima atenção. Eu estava lendo um artigo de um teólogo chamado Bill Hybels e dentro da sua tese ele faz uma pergunta que eu achei muito pertinente, que é a seguinte: qual é a igreja mais importante do mundo? Algumas respostas foram dadas e tal, mas aí ele
traz a nossa atenção para algumas outras questões muito principais. Ele começa a dissecar, a falar sobre os propósitos que Deus estabeleceu para uma igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de maneira coletiva. Não estou falando de corpo, de membro do corpo que somos nós, mas de igreja coletiva. E dentro desta perspectiva, ele começa a estabelecer as marcas de uma igreja que abalou o mundo, e nunca houve uma igreja igual como a igreja primitiva. Dentro deste aspecto, e para responder essas perguntas, nós precisamos fazer alguns paralelismos, um olhar paralelo do que a Bíblia propõe na igreja primitiva e do que a igreja contemporânea está fazendo com a proposta que Deus estabeleceu para a continuidade e não continuismo desta igreja. Isso é muito interessante porque, a partir do momento que eu começo a fazer paralelos, observações, análises técnicas e teológicas, eu começo a ver que houve em cada época, em cada era e em cada tempo, quebres importantes que nos fizeram a voltar, desculpe-me aqui o pleonasmo, a voltar de volta para a cruz e tentar reintegrar os valores propostos que Deus deixou para a sua igreja. Para nós observarmos isso, a igreja primitiva, quem já estudou o livro de Atos de maneira muito analítica, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela tinha algumas características que são muito importantes. Se eu tratar a questão interpretativa só do capítulo 2 de Atos, eu vou observar que a igreja primitiva, ela se reunia no templo e de casa em casa. Se eu busco mais aprender com ela, ela tinha um profundo compromisso, escute isto, compromisso com a doutrina das Escrituras, e quando eu falo doutrina, não estou falando de costumes. Costumes é algo cultural. Eu falo do compêndio doutrinário que nos fortalece e nos dá raízes para suportar o que nós estamos vivenciando dentro de um mundo sistêmico. Então, a igreja primitiva, ela tinha um profundo compromisso com as Escrituras. Também, ela tinha um profundo compromisso com uma celebração festiva. Quando se reunia, eles não queriam outra coisa a não ser celebrar, entregar o melhor. Terceiro, aquela igreja, ela era profundamente engajada em assistência social. Não estou falando da teologia da missão integral, TMI, não. Essa teologia é deturpada. Mas a igreja, ela não usava a caridade como proposta doutrinária, a igreja primitiva, não. Ela usava a caridade para provocar arrependimento na sociedade. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Dentro desta proposta, a igreja primitiva, ela não somente evangelizava, mas ela tinha a preocupação de fazer discípulos. Isso é só uma introdução para aquilo que eu quero dizer. Ela tinha um profundo comprometimento com o discipulado. E quinto, por último, ela tinha uma simpatia. Isto é, o povo tinha uma simpatia para com a igreja. Se observar, o versículo de número 47 diz que ela caía na graça da sociedade. E o Senhor, olha bem, não era a igreja que provocava a conversão, era o Senhor que acrescentava o número daquela igreja. Dentro desta perspectiva, nós temos que entender que hoje existem muitas igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram. São cristãos carrancudos, amargos, que as pessoas passam pela igreja. Eu não quero entrar ali porque
além de não serem afeiçoados, são cheios de coisas herméticas, fechados, né? Não são sociáveis. Por outro lado, tem igrejas que celebram muito e se tornam liberais. E entram em uma linha tênue de doutrina e liberalidade que a gente fica preocupado. E nos últimos dias existe algo mais sério no meio do reino que é muito preocupante. Aqueles que mercandejam a verdade, aqueles que vendem profecias, aqueles que fazem cultos de campanhas e as pessoas vão para a igreja não buscando o céu, vão buscando carro, vão buscando casa, vão buscando emprego, vão buscando ser cabeça e não cauda. Eu nasci para ser cabeça, não cauda, não. O cabeça da igreja é Cristo, não sou eu. Então as pessoas estão misturando tanta coisa, e aí você vê hoje, no mercado evangélico, igrejas de todos os tipos e gostos. Púlpito virou balcão. Membros viraram consumidores. E aí nós estamos vivendo essa mistura que está tirando o verdadeiro sentido do evangelho. E aqui eu quero começar a pensar, a levar você a entender alguns princípios. E a primeira coisa que nós temos que entender é que estamos vivendo um tempo difícil, amados. Estamos vivendo, se você estudar a história da humanidade, se você entende um pouco de sociologia, você vai ver que nunca, eu repito isto, nunca na história da humanidade nós vivemos crises nos vetores que regem a sociedade como agora. O livro de Isaías se cumpre cabalmente. Isaías diz assim, olha, porque viriam tempos em que eles fariam leis para legalizar a maldade em detrimento do bem. Olha o que diz Isaías. E vai mais além. Os poderosos, olha o que Isaías diz. Os 3 poderes se corromperam em consequência da corrupção do poder religioso. Isaías diz isso. E aí ele continua dizendo, os poderes, eles fazem leis para gerar impostos, para subjugar o pobre, a viúva e o órfão. E por que isso acontece? Olha o que Isaías diz no capítulo 1, a partir do versículo 10. Ele diz o seguinte, o povo religioso se corrompeu. Eles oferecem louvores de lábios, mas o coração está longe. As mãos estão sujas. E a consequência da corrupção social, Isaías diz, é que os profetas se venderam. Isso é sério, né? Os profetas se venderam, estão vendendo profecias para os poderosos, para não serem perseguidos. E aí nós estamos passando pelo mesmo período. Isaías diz assim, olha, as togas da magistratura estão corrompidas pela lama da corrupção. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos vivendo um tempo de um país corrompido, onde os 3 poderes, eles lutam para oprimir a você e principalmente a igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil e eu não entendo porque a igreja está celebrando. É um tempo da igreja voltar aos pés do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, olha, começa com uma proposição. Se, isto é, se o meu povo, este se é condicional. Se vocês se dizem que são igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que diz, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e continua, e aqui é o pior, e se converterem dos seus maus caminhos, aí vem outra condicionalidade, então, isto é, se vocês se humilharem, orarem, se converterem, e não está falando para a sociedade, não está falando para o ímpio nem para o iníquo, está falando para a igreja, para o povo dele, se vocês se humilharem, se vocês orarem,
Se vocês buscarem a minha face e se vocês se converterem fazendo isto, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está passando por uma situação dificilíssima na questão dos seus valores. O Brasil está passando por uma situação vergonhosa, bochornosa. Nunca na história da sociedade brasileira nós vimos tantas coisas que nos constrangem socialmente. O comportamento humano está vil, vilipendioso, asqueroso, esquálido, torpe. O comportamento humano está vergonhoso. Nós andamos pelas ruas da cidade, é normal a prostituição hoje. É normal o quebre de valores. É normal a sociedade estar deturpada, nojenta. É normal. E o que acontece com a igreja? A igreja se fechou com medo da anormalidade. A igreja começou a fazer culto para dentro. A igreja começou a se tornar centrípeta. O que é isso? Não, eles têm que vir aqui para verem a glória de Deus. E Deus não fez isso, não. O Antigo Testamento é centrípeto. Quem queria conhecer o Deus de Israel, quem quisesse, aliás, tinha que ir a Jerusalém e contemplar a glória. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento acontecem dois pontos principais que dá autoridade à igreja. Primeiro, o véu se rasga. Eu vou repetir isso aqui. O véu se rasgou. Já não existe mais intermediário. Eu, você, nós que estamos aqui, temos acesso livre aos céus. Segundo, quantos estão entendendo? Digam amém. Segundo, aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 1, que é uma promessa que vem desde Provérbios capítulo 1, versículo 23. Que o Espírito Santo seria derramado, soprado sobre a igreja. E aí nós vamos ver em Lucas capítulo 24, aonde o Senhor diz, aonde tem uma palavra profética, Pierre, que diz assim, olha, permanecei aonde? Em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de quê? De poder. Isso é, não saia da presença de Deus enquanto você não ser cheio do poder do Espírito Santo. E aí vem Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Mas recebereis a virtude. No original está dizendo, mas recebereis dinamite. Ao vir sobre vós quem? O Espírito Santo, com um propósito. O Espírito Santo não veio para deixar as pessoas desnorteadas, rodando como peão igual louco. Não veio para essas coisas carnais que estão acontecendo, essa marcha louca que existe. Não veio para isso. O Espírito Santo veio para te dar poder, para você entrar nos prostíbulos, nas boates, entrar pelas ruas e dizer, seja cheio do Evangelho e produzir liberdade nas vidas. Mas hoje o que é que acontece? Nós ficamos elitizados. A igreja enriqueceu. A igreja ficou poderosa. Pastores deixando de serem pastores para serem deputados. Pastores deixando o privilégio de pastorear a grei de Deus, o jardim de Deus, para serem políticos. Eu não sou contra isso não, mas se eu fui chamado para pastor, a política para mim não serve. E muitos estão abandonando, sabe por quê? Porque querem fama. Querem que a cruz fique por trás e apareça o nome deles. Aí nós estamos vendo, como nunca houve na história da igreja, escândalos e mais escândalos. A igreja se corrompendo e o Espírito de Deus clamando, eu quero de novo tomar o controle da minha igreja.
Nunca vimos na história da igreja, nem na época das heresias da Idade Média, nem na época do pietismo ou da ortodoxia sem piedade. Nunca nós vimos, nem na época dos quakers ou da teologia liberal, nunca igual está acontecendo agora. É normal. Desculpe, mas vocês me convidaram, aguenta, pelo amor de Deus. Olha, é normal hoje a gente usar a igreja como capital político. É normal. É normal hoje. O pastor, me desculpe, vocês não vão me convidar mais não, mas eu vou falar. É normal hoje o pastor fazer acordo com prefeitos, vereadores, governadores, participar de rachadinha e achar que está tudo bem. É normal. A igreja se misturou. Os homens estão corrompidos e com medo de falar a verdade. Eu fui pregar em um grande congresso e o pastor falou assim para mim: pastor, não prega sobre determinadas coisas porque pode vir um processo e a gente ser prejudicado e tal, pagar multa. E meu Deus do céu, se os apóstolos perderam a cabeça, foram queimados, degolados, o meu Jesus foi crucificado, eu não posso ganhar um processo. A igreja não pode. Não deixe de falar a verdade. Pregue a doutrina, pregue a palavra, porque escute aqui, pelo amor de Deus. Oh Deus, eu sinto a sua presença. E me permita com muito respeito, igreja não é para agradar empresários não, gente. Igreja não é para agradar político, não. Quando a sociedade aplaude a igreja, é porque nós perdemos o foco, porque a igreja anda na contramão do mundo, na contracultura. O que eles dizem que é certo, nós temos que abrir a boca e dizer é errado, porque a Bíblia nos diz assim. Me suporte, pelo amor de Deus. Desculpa aí, me suporte. Nós temos que voltar de novo para a palavra, sabe por quê? É a doutrina. Irmãos, pregação doutrinária nunca matou o crente. Nunca. Eu não entendo que hoje tem culto de libertação. Ora, a palavra não liberta não, tem que ter um culto para libertar. Culto da vitória, culto rosa, culto azul, culto preto, culto branco, culto para isso, culto para aquilo, e a palavra de Deus clamando. Você pode fazer 1000 estratégias, mas se não tiver doutrina, já era, meu filho. Você pode fazer um monte de estratégias, mas se não pregar a palavra como ela é vazio. É como um sino que retine, só faz barulho e não traz fundamento. Mas Deus está falando nesta noite que vai levantar um exército poderoso nesta casa com a autoridade da palavra. Oh, glória! Aleluia! Ainda é a palavra que salva, irmãos. Ainda é a palavra que liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos liberta. É a verdade que liberta. A igreja primitiva, ela não abriu mão da sã doutrina. A igreja primitiva não estava nem aí se o camarada era político, era importante, era governador, era cheio, não estava nem aí. Entrava no culto, tu vai ouvir palavra. Não tem outra coisa. A sociedade brasileira, a igreja brasileira desses últimos tempos precisa voltar para a palavra. Estamos vivendo um período de cristãos anêmicos, que coloca na estante da casa a Bíblia aberta no Salmo 91, a folha fica amarela e ele nunca lê a Bíblia. Cristãos que vão para lá para a caixinha de promessa, ou vão ouvir David Leonard, esses caras que só pregam motivação. Sai disso, irmão. Isso não salva, isso não leva para o céu. Busque o teu pastor, busque o teu mentor, busque o teu discipulador. Ele tem palavra para a sua vida. O problema é que muitos pregadores, com medo de perder agendas,
com medo de não ter likes, de não terem curtidas, estão pregando o que o povo quer ouvir. Mas se tu entrou aqui nesta noite, escute algo, se arrependa dos seus pecados. Pare de ter uma vida torta. Pare de tentar enganar os outros, porque Deus está te vendo. E a palavra te trouxe aqui nesta noite para você entender o seguinte: se não houver santidade, eu vou repetir isso, porque eu sinto Deus falando nesta casa. Se não houver um retorno a um batismo de santidade, um mergulho de santidade, tu pode falar em línguas estranhas, tu pode rodopiar, profetizar, tu pode fazer o que quiser, que tu vai para o inferno. É duro este sermão, né? Se não houver santidade, tu te lembra de Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, versículo 1 começa assim, olha: no ano que morreu o rei Uzias, o profeta, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E continua o versículo 2: e seu séquito enchia o templo. Entenda isso aqui. No ano que morreu o rei Uzias, era um ano de crise política, de inversão de valores, onde os homens se corrompiam sexualmente entre eles, onde as mulheres de igual maneira, onde a corrupção era normal. Tudo corrompido. E o profeta, na antiguidade, ele não podia entrar no templo, porque ele era profeta. Quem podia entrar no templo era só sacerdote, sumo sacerdote e levita. Mas naquele dia foi um culto especial. Isaías vai para o templo, ele fica no átrio, e no átrio ele começa a adorar a Deus lá fora, e o sacerdote lá dentro. O sumo sacerdote entra, existia uma cortina, preste atenção, existia uma cortina, e o sumo sacerdote entrava amarrado por uma corda. Você já entendeu isso? Já leu sobre isso? Ele entrava amarrado por uma corda, no Santo dos Santos. Por quê? Ele ia oferecer o sacrifício do povo que já tinha oferecido lá fora. E ao entrar amarrado, os levitas e os sacerdotes seguravam o sumo sacerdote, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria fulminado no altar. Fulminado. Mas naquele culto foi diferente. O sacerdote recebeu o sacrifício do povo, e o povo clamando lá fora, entra o sumo sacerdote e Deus não se manifesta. Não. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Deus em silêncio, até que no culto, naquele culto que Isaías vai para o templo e fica do lado de fora porque não podia entrar, os céus se abrem. E lá fora, ele começa a ver o que o sumo sacerdote não via. Por que não via? Porque estava corrompido. O sacerdote também não, porque havia vendido profecias. Os levitas também não, porque eles recebiam sacrifícios dos poderosos. Não deixa que eu faça para você, pode ir, não precisa pagar o preço, eu pago por você. Estava tudo corrompido. E Isaías lá fora, orando ao Senhor, e ele começa a dizer: eu vi o Senhor. Isso é, eu vi o que vocês não estão vendo mais. Oh glória! Que Deus levante profetas nesta igreja. Eu vou repetir isso porque eu sinto Deus falando ao meu coração isto. Levante a mão para receber. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Deus vai levantar profetas com autoridade na palavra nesta igreja. Eu vou repetir novamente. Se você crê, abra sua boca e adore o nome do Senhor. Deus vai levantar profetas nesta igreja para avivar esta cidade. Eu vi o Senhor. E aí, olha que singularidade. Que hora já é, irmão? Eu me empolgo e vou embora. Ai, Jesus. Que hora já é? Eu vi, já estou terminando. Eu vi o Senhor. Passou rápido. E aí ele diz assim, olha. E o séquito do Senhor enchia o templo. O que é o séquito, você sabe? O séquito é a barra do vestido de Jesus. Isso é, Deus no trono, e é como se a saia de Jesus estivesse coberta o templo. Olha que grandeza! O séquito enchia o templo, e ele não consegue ver nada lá dentro do templo, a não ser ele dizer o seguinte: e eu vi 2 serafins. Olha que grandeza, me acompanha aqui. 2 serafins, cada um tinha quantas asas? Quem se lembra? 6. Repita comigo, 6.
Com duas eles cobriam o quê? O rosto. Com duas eles cobriam o quê? E com duas faziam o quê? Isso aqui tem um segredo incrível. Com duas, você sabe o que significa serafim? Serafim significa fagulhas que saem do trono de Deus. Isso é, serafim nunca esteve na terra. Serafim nunca pecou. Quando você ouvia esses hinos malucos aí dizendo o serafim está aqui, isso é mentira. Serafim não é para a terra, é do céu. Nunca pecou. E mesmo assim, diante de Deus, sendo santo, o que eles fazem com as duas asas? Primeiro cobrem o quê? Sabe por que cobriam? Porque eles olhavam para Jesus e falavam, não somos dignos de olhar a fonte da santidade. Santo querubim, ou santo serafim, mas não podia olhar para ele, por quê? Porque ele é a santidade absoluta. Isso é, não vamos olhar para ele não, senão nós vamos morrer. Ele é santo. Com duas cobriam os pés, sabe por quê? Porque tinha um limite ali, pastor Pedro, que eles não podiam ultrapassar, senão a santidade de Deus fulminava. E eles cobriam os pés para não ir. O corpo queria ir, queria adorar, mas eles tinham cuidado por causa da santidade de Deus. Oh, glória! Mas eles têm uma ideia. Permita-me aqui fazer uma inferência teológica sem adulterar o texto. Permita-me tentar entender. Olha um para o outro e diz assim, a gente não pode ver, a gente não pode aproximar, mas a gente pode fazer algo. Eu vou repetir para ver se você entende. A gente não pode ver, a gente não pode aproximar, mas a gente pode fazer algo. O quê? A gente pode dançar na presença dele. Oh, glória! E dizendo o quê? Dançar e adorar, dizendo, Santo, Santo, oh glória, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra, e se você crê nisso, levante a mão e adore o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh glória, Arabandarabas, Ele é santo. Nós entramos aqui nesta noite não para pedir algo, Senhor. Eu não quero milagre, eu não quero cura. Não, minha prioridade não é essa. Minha prioridade é me curvar diante da Tua presença, levantar a minha voz e dizer, Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da Sua glória. Sabe por que eles disseram 3 vezes santo? Não foi para Santo Pai, como dizem alguns pregadores, Santo Filho, Santo Espírito, não. Isso no original está dizendo o seguinte, quando ele fala a primeira vez, ele é santo, está dizendo, ele é a fonte de santidade. Quando ele fala pela segunda vez, santo, ele é o único que pode derramar sobre mim santidade. E quando fala a terceira vez, ele é santo, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos mergulhar no poço abismal da sua santidade. O que eu quero dizer aqui? Receba nesta noite um batismo de santidade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E por um minuto abra a sua boca e comece a dizer, santo, santo. Abra a boca e diga com autoridade, e você será cheio da presença do Altíssimo. Abra a boca e comece a adorá-lo. Santo, 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 santo. Oh, glória. Olha essa frase aqui, olha. Santo, santo, santo. É quem? É o Senhor de quê? Todas as vezes que você, essa expressão, Senhor dos Exércitos, no Antigo Testamento, está dizendo, é o Senhor da igreja. O Senhor desta igreja é santo. O Senhor deste ministério é santo. O Senhor dos músicos dessa igreja é santo. O Senhor das irmãs que dançaram aqui é santo. Ele é santo e as abas do seu manto está sobre esta casa. Era uma igreja, a igreja primitiva, e aqui eu concluo, era uma igreja que não abria mão da doutrina. Segundo, eu concluo, era uma igreja que orava todos os dias. Ô geração ruim de orar. Marca um culto de oração.
troca os cultos da libertação, da vitória para culto de oração, para tu ver se vem crente. Não vem não. Mas a oração é a única arma que o cristão tem. Olha o que diz Salmo 12, verso 6. Por causa da opressão dos pobres e gemidos dos necessitados. Olha só. Eu me levantarei do meu trono e colocarei em segurança quem? O meu povo. Sabe o que é que faz Deus se levantar do trono? A oração. Quantos aqui já receberam milagres fruto de oração desta igreja? Levante a mão. Irmão, é para tu estar aqui pulando, dando salto, se Deus já fez milagre. Eu fui pastor no Chile por 12 anos. Neste período eu tive a oportunidade de pastorear toda a América do Sul com o nosso ministério, abrindo igrejas na Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela. E pude presenciar milagres profundos através da oração. Eu me lembro que uma vez eu tive que vir no Brasil pregar para levantar recurso, porque quando eu caí no campo missionário, a minha igreja me abandonou. E eu tive que vir, recebi uma agenda no Rio de Janeiro, peguei o avião, vim. E quando estou pregando em Angra dos Reis, eu sou de Angra, eu estou pregando em Angra dos Reis, é um congresso de jovens. Antes de assumir o púlpito, o irmão me chama, era um telefonema do Chile. Pastor, a sua esposa, ela foi internada agora e descobriram que ela tem um tumor e vai ter que ser operada às pressas. O pastor presidente me chamou e falou o seguinte: pastor, você quer ir embora? Não prega não. A gente leva você no aeroporto, no Galeão, e de lá você já vai para o Chile. Eu falei, não, eu vou pregar. Eu vou pregar. Eu peguei aquele microfone para pregar e eu falei assim para a igreja: irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração para Deus agir lá em Santiago. A Raquel já na mesa de cirurgia. Foi descoberto isso na manhã, durante a manhã que ela passou mal e não me avisaram, só foram me avisar quando ela entrou para a cirurgia. E a igreja em Angra dos Reis levantou um clamor, irmão. Levantou um clamor, mas aquele clamor penteca mesmo, penteca de barulho, de irmã do coquinho, do descoquinho, aquelas irmãzinhas que oram mesmo, aquelas irmãs, azeite. E orou. Preguei. Quando eu termino de pregar, o mesmo irmão, um telefonema, pastor. O médico: ¿usted es el marido de Raquel? Sí, yo soy. ¿Qué pasó? Porque ella estaba prestes a hacer una cirugía. Tenía un tumor, pero desapareció de pronto. É o poder da oração. Eu sinto Deus falando nesta noite. Eu não sou de falar isso, mas Deus me leva a falar algo aqui. Tem pessoas que Deus está respondendo orações nesta noite. Eu não sou desses pregadores de revelamento, não. Graças a Deus quem tem esse dom, eu não tenho. Meu negócio é a palavra, mas Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que estão recebendo agora respostas das orações. Oh glória! Oh glória! Oh, glória! Eu sinto Deus falando nesta casa. Eu vou repetir isso. Eu estou recebendo uma visitação diferente do Espírito Santo de Deus. Deus está me dizendo que tem pessoas que estão recebendo milagres agora, frutos de oração. Se você crê nisto, abra sua boca e adore a Jesus. Oh glória! Adore, adore, adore! 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 Oh glória! Deus nunca... A igreja primitiva. Você se lembra ali quando Pedro e João terminam de serem cheios do Espírito Santo, a igreja avivada, crescendo em números, de repente vai Pedro e João, 3 horas da tarde, fazer o quê no templo? Fazer o quê? Repita, fazer o quê? Orar. Já conhece a história, né?
Estão os dois subindo lá. Pedro era rico, irmãos, vocês sabiam disso? A família de Pedro tinha uma empresa que na época era muito valiosa. Tinha aproximadamente de 10 a 12 embarcações. E Pedro está indo orar com João. Um homem no templo fala assim, olha, moço, dá uma esmola. Pedro tinha dinheiro. Olhou um para o outro. Não temos nem ouro, não temos prata. Mas o que temos o quê? Ele estava indo fazer o que na igreja? Orar. E quando eles estão indo ali, não temos ouro, não temos prata, mas olha só, mas o que temos? Eu vou repetir, porque parece que você não entendeu, não. Olha só, não temos ouro, não temos prata. Isso é, a riqueza do mundo não serve para ele. Ele não precisa de esmola. Ele precisa de algo maior. Ele precisa daquilo que está dentro de nós e é maior daquilo que temos. Entenderam? Mas o que temos, isto eu te dou. O que é que eles tinham? O que é que eles tinham? O poder de quê? Do nome de Jesus. Marcos 16. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. E o que é que acontece? Entendeu? Em meu nome. Isto é, estenda as mãos que eu quero profetizar sobre vocês. Oh, glória. Oh, glória. Deus está colocando nas suas mãos a autoridade agora. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é muito sério. Deus está colocando a autoridade nas tuas mãos agora. Eu vou repetir pela terceira e última vez. E você vai fechar sua mão. Deus está colocando a autoridade sobre as tuas mãos agora. Fecha a mão. Continua de mão fechada, pelo amor de Deus. Não abre não. Só se você estiver segurando criança. Você sabe o que é? Irmãos, nós temos autoridade superior a qualquer pessoa nesta nação. Nós temos a autoridade do poder do nome de Jesus. E você vai se aproximar de uma ou duas pessoas e colocar a mão sobre ele ou ela agora. Coloca a mão aí. Sabe o que está acontecendo agora? Libertação na família. Eu vou repetir isso aqui. Sabe o que está acontecendo agora? Libertação na família. Sabe o que está acontecendo agora? Portas sendo abertas. Sabe o que está acontecendo agora? Tumores, enfermidades estão desaparecendo pelo poder do nome de... Se você crê, fala para esta pessoa, há um milagre na tua casa agora. Fala para ela aí. É o poder da oração. Fala para ela na autoridade do nome de Jesus agora. Oh glória, se você crê nisso por um minuto, adore o Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Deus está te visitando agora. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome dEle. É o poder da oração. É o poder da oração. Eu vou repetir, é o poder da oração. É o poder da oração, Senhor. Eu vou repetir isso. É o poder. Enquanto nós oramos aqui, cada lágrima derramada. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, que os anjos são ministros que trabalham em favor dos seus santos. Escute, eu não sou um pastor que idolatro os anjos, mas se Hebreus diz que os anjos trabalham em favor dos santos, eu creio que nesta hora, enquanto você ora, Deus está dizendo aqui: anjo, vem cá, meu filho, vai lá e Tororó, naquela igreja, na casa do meu filho, corta o arco, quebra a lança, aquedai-vos e sabeis que eu sou Deus. Receba, 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 em nome de Jesus, receba, receba, receba. Oh glória!
Adore. Adore. Tome este momento para adorar. Tome este momento para adorar. Adore, 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 adore. Coloque-se de pés adorando, adorando. Se alguém se levantar calado, dá uma cutucada assim, adora, meu filho. Pelo amor, até na carne adore, meu filho. Vai, coloque-se de pés, por favor. Adore. Oh, glória! Adore o nome do Senhor. Deus está respondendo às tuas orações. Adore! Você quer saber o poder da oração? Alguém aqui já ouviu falar no pastor Josué Irion? Eu conheci o pastor Josué Irion pessoalmente no Chile. Ele foi ministrar lá há 3 dias e eu fui lá ouvi-lo. E ele contou um testemunho que me fascina. O pastor Josué Irion tem um grupo de intercessão que ora 24 horas. Entra um grupo, sai outro e tal. E ele teve um dia que ali nos Estados Unidos ele entrou para orar às 5 da manhã com um grupo. E quando foi aproximadamente 7 da manhã, ele ouviu a voz de Deus dizer o seguinte: começa a interceder por um avião que vai cair saindo da Polônia. Ele começou a interceder, Pierre, com o grupo, orando. Estava orando, pastores. Quando foi lá para 2 horas da tarde, ele cansado terminou de orar. Se passaram 2 anos depois dessa intercessão. O pastor Josué Irion vai para a Europa ouvir um pastor. E esse pastor sobe o púlpito, começa a ministrar e ele começa a dizer: irmãos, antes de ministrar eu quero contar um milagre. Há 2 anos atrás, eu saí da Polônia num avião para ministrar na Inglaterra. No meio da viagem, a turbina direita estourou, explodiu. Começou a pegar fogo e a turbina esquerda também. Esse testemunho você procura no YouTube que tá? Eu ouvi ele contando pessoalmente. E ele falou o seguinte: e eu comecei a orar ao Senhor e Deus falou ao meu coração que naquele instante estava levantando um grupo de intercessão para clamar. E pastor José Irion na frente ouvindo. E de repente naquele clamor, questão lapso de segundos, o avião caindo, eu vi quando uma mão direita chegou na turbina do avião, outra mão esquerda na outra turbina, e levou o avião até o aeroporto pelo poder da intercessão. Olha o que Deus está dizendo para a tua família, para a tua casa nesta noite, através do poder da oração. Está tudo meio fora de ordem, de cabeça para baixo, questões mal resolvidas, está tudo mar revolto, mas nesta noite, através do poder da tua oração, o Senhor se coloca de pé e diz assim: olha, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Fale para a pessoa que está do seu lado direito: Deus está acalmando a tempestade na tua casa. Pelo poder da oração. Fale. Se você puder dar um abraço nessa pessoa e ministrar sobre ela, ministra sobre ela. Eu não sou de fazer isso não, mas Deus está me levando a fazer isto nesta noite. Eu sinto a presença do Altíssimo. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Você vai chegar em casa hoje. Pode continuar adorando, não me atrapalha, mas escute isto. Você vai chegar em casa hoje pelo poder da oração e na autoridade do nome de Jesus.
vai abrir a porta da sua casa, você não vai falar com o seu marido ou sua esposa, com o filho, com o papagaio, o cachorro. Não, 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 não. Tu vai chegar, vai estar sentado no teu sofá, isso é por fé, o teu milagre. E você vai dizer isso aqui, olha: boa noite, meu milagre. Quantos vão dizer isso quando chegar em casa? Dê um amém bem forte. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, de pé mesmo, irmãos.